do tema santidade. Fizemos uma introdução, onde nós falamos sobre a definição de santidade segundo a Bíblia. Falamos do objetivo, que é considerar o significado de santidade pessoal e o chamado a estar com Cristo na escola da santidade. E no nosso último encontro, nós falamos de santidade por um viés mais teológico, nos utilizando da Confissão de Fé de Westminster. O fato de ser um viés teológico não significa que não tenha praticidade. Pelo contrário, nós percebemos que a teologia, ela tem como objetivo principal aplicar. É você conhecer para depois aplicar. Não é apenas te dar um conhecimento teórico a fim de que você discuta, participe de discussões infrutíferas, não. O objetivo é que nós tenhamos um cabedal intelectual a fim de colocarmos isso em prática, para que vivamos uma vida mais santa diante de Deus. Hoje, o assunto vai ser mais prático ainda. Eu vou falar sobre... Ok. Vou falar sobre na escola da santidade e nós vamos falar das disciplinas. Então imagine uma escola. Uma escola, ela tem, obviamente, aquele curso que ela oferece, e dentro daquele curso que ela oferece, ela tem as disciplinas relacionadas àquele curso, não é? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre a escola da santidade, relembrarmos alguns pontos que nós já falamos sobre este assunto, e tratarmos das disciplinas bíblicas, das áreas que nós devemos viver de modo santo, ok? Vamos primeiro cantar um hino. O número do hino é 218. Deixa eu conferir aqui. Tem um hinário aqui na frente? Este mesmo. Então, ao som do playback, fiquemos em pé e louvemos ao Senhor. Tua vontade faze, Senhor, eu sou feito. Está muito alto. Tu és autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faze, ó meu Deus, sombra e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rolos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faze, ó meu Pai, por ela o crente vive não cai. E a minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, boa sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo,
reina supremo em nós, ó Pai. Que as nossas vontades estejam conformadas ao Teu querer, à Tua palavra revelada nas Escrituras. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia, pois ainda que saibamos o que fazer, somos relapsos, negligentes quanto ao praticar. Dai-nos a disposição vinda do Teu Santo Espírito, para que sejamos coerentes com aquilo que professamos crer. Ó Deus, faça-nos santos, pois Tu és. E que sejamos santos em todas as áreas de nossas vidas, ó Deus. Que saibamos aprender de Cristo na escola da santidade. E pedimos, ó Deus, agora para este momento, que tenhamos um encontro agradável, prazeroso, em torno do aprendizado da Tua palavra e orientados pelo Teu Santo Espírito, a fim de que tenhamos uma vida mais parecida com Cristo, ó Deus. Que reflitamos a luz de Cristo neste mundo em trevas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. É o que nós Te pedimos, confiados tão somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se assentar. Lembrando 3 verdades básicas. A primeira é que a santidade, como a oração, é algo que, apesar de os cristãos terem um instinto para ela, por meio do novo nascimento, tem de ser aprendida e por meio da experiência. Assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Este ponto nós já vimos, estamos apenas relembrando. E a primeira verdade que está neste slide é que a santidade como oração é algo que, apesar de os cristãos terem um instinto para ela, por causa do novo nascimento, é necessário também que ela seja aprendida e desenvolvida. Nós vimos isso na introdução, vimos isso também na Confissão de Fé de Westminster, que diz que há o meio interno pelo qual nós praticamos a santidade. E o meio interno, ele diz que é o desejo que Deus coloca no coração do eleito quando ele é convertido. Nós falamos sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação. Você tem eleição, depois da eleição vem o quê? Então a eleição é o ato de Deus escolher, eleger na eternidade e resolver amar aqueles que Ele quis. Nós vemos isso lá em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Acharam? Eu vou ler com vocês aqui. O texto diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Antes dele lançar os fundamentos da terra, ele já o amava. Ainda que ele conhecesse todos os seus pecados, todas as suas blasfêmias, omissões, você estava no coração de Deus. O texto continua. E ele nos elegeu, nos escolheu, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha que interessante. Ele não nos salvou porque ele previu a nossa santidade. Não é isso que está dizendo. O texto não fala que Deus olhou nos corredores da eternidade ou numa bola de cristal cósmica, viu os nossos atos e disse assim: olha, eu vou salvar o senhor José Ribeiro porque ele é um bom garoto, porque ele é santo. Não foi assim que aconteceu. Ele disse, mesmo conhecendo os pecados, as falhas, eu vou salvá-lo, vou regenerá-lo, para que ele então possa ser
santa enquanto viver. Dá para entender isso? Você não é salvo pela sua santidade. Você é salvo pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo, para ser então santo. O homem, ele não tem possibilidade de si só ser santo. É necessária a ação de Deus, dando vida, regenerando, dispondo o seu coração para que então ele viva uma vida santa. Obviamente, quando nós falamos em viver uma vida santa, temos que lembrar dos dois sentidos da palavra santo. Tem o sentido de consagrado, separado. Então Deus, ele nos separa na eternidade para a salvação. Nesse sentido nós somos plenamente santos. E tem o sentido de desenvolvimento moral. Isso é um progresso que se dá gradualmente, através da nossa experiência. E nesse sentido, há crentes mais santos e menos santos. Depende de como o indivíduo cristão, então, usa os meios disponíveis para se santificar. Uns se utilizam mais desses meios, outros menos. Nós falamos do meio interno, né, que é a disposição que o Espírito nos dá na conversão, e também dos meios externos de santificação. Vocês lembram quais são esses meios externos? Quais são? Oração, leitura da palavra, o que mais? O que mais? Além da oração, leitura da palavra. Valendo 10 pontos. Para incentivar. A evangelização nós podemos entender como uma consequência dessa santificação. Não é? É também uma consequência. O batismo e a Santa Ceia, que são os sacramentos, não é? Instituídos por Jesus, eles nos santificam no sentido de que quando nós olhamos alguém sendo batizado, ou quando participamos do batismo, no caso do indivíduo que se converte, ou se ele foi batizado na infância, né? A questão é quando há o batismo, ali está sendo ministrada de forma simbólica a palavra de Deus, mostrando que o batismo ele é o símbolo de uma graça interior que acontece no indivíduo para separá-lo a fim de que ele seja santo. Na Santa Ceia também nós lembramos do derramamento do sangue de Cristo. Este é o meu corpo partido por vós, entre vós. Este é o meu sangue derramado. E nós lembramos que Jesus Cristo morreu a fim de purificar a sua igreja, para que ela fosse pura e sem mácula. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. Então, os sacramentos, a comunhão também com os irmãos. Nós vamos falar disso hoje, então não vou me estender agora. A comunhão também é um meio de você se santificar. Você ter amigos cristãos que se preocupam com o seu modo de viver. Um exemplo muito claro disso é Daniel. Se os irmãos voltarem lá para Daniel, voltarem não porque não foram, né? Mas se irem para Daniel, capítulo... A partir do capítulo 1, nós temos aqui uma situação em que Nabucodonosor, antes de Nabucodonosor, você tem dois grandes impérios. Você tem o Egito e a Assíria. A Assíria, não é Síria, é a Assíria, né? A Assíria e o Egito estão guerreando para ver quem é o império que irá prevalecer e dominar o mundo. São os dois impérios. E quanto ao Egito se prepara para lutar contra a Assíria, ele passa pela Palestina. Os israelitas tomam partido da Assíria e dizem, não, por aqui vocês não vão passar. Começa então uma guerra em Carquemes. O faraó Neco e Josias, o rei de Judá. A Assíria, ou melhor, o Egito, então vence Josias e depois vence a Assíria. Ele se torna então o império dominante sobre toda a terra.
No entanto, enquanto Egito e Assíria estão guerreando e se desgastando, cresce um outro império, o império dos caldeus, dos babilônios. Eles vão crescendo, tomando poder. Quando o Egito ganha, a Babilônia vem e toma o Egito. Sabe aquela coisa assim, deixa os dois brigarem, quando eles resolverem, mesmo que um saia ganhando, vai sair mais fraco, é aí quando eu ajo. Foi o que a Babilônia fez. Nabucodonosor, então, o rei da Babilônia, ele toma posse das nações que outra hora eram vassalas do Império Egípcio. Dentre elas, Judá. E ele leva, era uma política da época, né? Olha, nós temos poucos conquistadores para muitos conquistados. O que pode acontecer? Os conquistados se rebelarem. Então qual era a política de Nabucodonosor? Eu pego os nobres das nações conquistadas, levo para a Babilônia e assim eu resolvo dois problemas. O problema da segurança, porque os líderes deles estarão do nosso lado. Então é mais fácil de controlar os demais. Eles não vão lutar contra os seus príncipes, os seus nobres. E ele resolve um segundo problema, que é o problema da administração. Muita coisa para ser administrada. Então é bom ter gente capacitada. E aí a Bíblia diz que dentre eles, o capítulo 1, versículo 1 diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, olha, vamos pegar esses jovens judeus, vamos dar uma outra identidade. Eles mudam até mesmo o nome daqueles jovens. Os nomes deles, judaicos, faziam referência a Deus, ao Deus verdadeiro. Os nomes recebidos pela Babilônia fazem referência a deuses pagãos. Mas por que eu estou dando este exemplo de Daniel? É porque Daniel, ele tem mais ou menos 14 a 16 anos, ele e seus amigos. São jovens, não é? Estão longe de casa, não estão? Sujeitos a todo tipo de desafio e também tem uma certa liberdade, né? Mamãe não está aqui perto, papai também não, longe da influência religiosa também. E nós estamos morando onde? Na corte. Entre os nobres. Liberou geral. Mas olha que o texto diz no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. São jovens que decidem não se contaminar. E aí você começa a olhar a vida de Daniel, você se dá conta que ele era um jovem de oração. Quando o rei tem um sonho e que ninguém consegue interpretar, ninguém consegue explicar, olha que o texto diz lá no versículo 17, Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O rei é um tanto exigente. Ele tem um sonho e ele diz: bem, eu tenho sábios que podem revelar que sonho é este. Mas se eles são sábios mesmo, se eles têm poderes sobrenaturais, como eles dizem ter, que alguns diziam, né? São possuídos pelos deuses, logo, eu não vou nem precisar dizer qual é o sonho. Porque talvez eu diga o sonho e eles inventem uma interpretação. Então ele fala assim: olha, eu quero que vocês interpretem o sonho. Os sábios perguntam: ok, como que é esse sonho? Não,
Vocês vão ter que descobrir qual foi o sonho. Descobrir o que eu sonhei e depois interpretar. Os sábios não conseguem, ele falou assim, então tá bom. Como eu sou uma pessoa muito legal, gente boa, compreensiva, eu vou matar todos vocês. Essa é a ordem do rei. Daniel, então, diz, olha, nós vamos morrer juntos, a gente faz parte da cúpula. O que ele faz? Segundo o texto que nós lemos. O que Daniel faz? O microfone está aqui. Já era até passado para vocês. Dá para ela, presbítero, por favor. Sim? Daniel consegue dizer o que foi que o rei sonhou. Exatamente. E dá a interpretação. Mas antes disso ele faz o quê? Ele ora. Com quem? Com os meninos. Com seus amigos. Com os meninos, são eles jovens. Eram meninos ainda. Eram meninos, de fato. Estão entendendo? É um jovem que se mantém firme diante de uma cultura pagã e ele tem atitudes básicas que faz com que ele se torne um jovem separado, santo. Ele ora e ele tem comunhão com pessoas também com o mesmo propósito que o dele. É simples, não é? Mas é um exemplo grandioso para nós. Se nós não orarmos, se nós não tivermos pessoas que professam a mesma fé e que têm o mesmo objetivo de ser santo, dificilmente nós não seremos corrompidos por este mundo que vivemos. Daniel também é um jovem que lê as Escrituras. Ele cita o livro de Jeremias. No capítulo 9 ele cita a lei de Moisés. Olha que simples. E Daniel, ele se mantém firme da sua juventude até a sua velhice. Ele passa os 70 anos que o povo ficou, ou melhor, os 70 anos que o povo ficou lá na Babilônia, ele passou lá, ele viveu esses 70 anos. E nenhum canto da Bíblia, do livro de Daniel, é nos dito que ele deu uma escorregada. Não diz. E nós temos prova disso, né, que em outros textos da Bíblia, nós temos os deslizes de homens importantes, como Abraão, o pai da fé que duvidou, Davi, Sansão, né? Se bem que Sansão, o pessoal não dá muita, né? O conceito dele é baixo, né? Mas outros homens de Deus que a Bíblia deixa claro que eles falharam. Mas Daniel não. Ele se manteve firme durante toda a vida em que passou ali na Babilônia até a sua morte. E ele fazia coisas básicas. Ele tinha amigos que compartilhavam da mesma fé, que oravam juntos. Ele era um homem de oração. Lá no capítulo 6, o versículo 10, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Fala, puxa vida, esse Daniel não tinha o que fazer, né? Bem, o cargo que ele ocupava era muito parecido com um primeiro-ministro. Será que um primeiro-ministro de um império, da nação mais importante do mundo, não tinha o que fazer? Era uma pessoa que guardava tempo para orar, para ler a Bíblia. São ensinamentos básicos. Sim? José também. Verdade, a Bíblia também mostra José como um exemplo de integridade, assim como Daniel. Você não vê deslizes na vida dele, né? Ok? Então, o primeiro conceito que nós estamos trabalhando é que a santidade, ela é algo que deve ser desenvolvido. Deve ser desenvolvida por nós, através desse meio interno, que é a disposição que o Espírito nos dá para termos uma vida santa, e os meios externos, que já citamos. A segunda verdade é que a santidade é um processo educacional planejado e programado por Deus, com o propósito de nos refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. Alguém leia aí o texto, quem estiver com o microfone? Romanos 8, versículo 29. Não, desculpe.
Versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok. Todas as coisas são todas as coisas. Isso se refere a coisas boas, quanto coisas ruins que nos acontecem. E coisas ruins, eu tenho em mente aqui, o luto, a decepção, uma doença. São coisas ruins, não são? E coisas boas não preciso dar exemplo, né? Quando você passa na universidade, é um alívio. Alívio maior quando você termina, não é? Quando você tem a bênção de conhecer alguém, se casa e aí tem filhos. São bênçãos de Deus, ok? O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins. Elas se tornam em bem. É um projeto de Deus. É um currículo que Deus tem para os seus filhos. Pois bem, o que é o bem aqui? Como assim todas as coisas cooperam para o bem? Por exemplo, como uma tragédia pode cooperar para o bem do cristão? Crescimento. É uma boa resposta. Mas o texto aqui na sequência, ele deixa mais claro, ele é mais específico. O que diz o versículo 29? Lemos o 28, o 29 diz o quê? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma instrução óbvia quanto à interpretação deste texto é que o versículo 28, ele é explicado pelo 29. Ele começa pela expressão porquanto. Ele está relacionando o que foi dito anteriormente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para Paulo, o bem aqui não é quando você perde R$100 do bolso, aí você diz, isso vai contribuir para o meu bem. Ou seja, Deus vai fazer um negócio tão esplêndido, maravilhoso, que vai encontrar 200 lá na frente. Eu perco aqui, mas ganho lá. Não, não é nesse sentido. Para Paulo, o bem aqui é ser parecido com Cristo. E a Bíblia diz que Cristo foi homem de dores, que sabia o que era sofrer. E nas nossas tribulações, nós somos moldados à imagem de Cristo. Vocês lembram de Paulo? Ele diz, eu aprendi a ter as coisas e não ter, a passar necessidade e estar abastado. Eu aprendi, ele não disse que nasceu sabendo, eu aprendi. E é Paulo que vai dizer também, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só quem tem Cristo no coração aprende a lidar bem com os dois extremos. Ter as coisas, estar sobrando e não ter nada. Só aqueles que têm a imagem de Cristo conseguem viver desse modo. Senhor Adalto? Aquele trecho que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tempo, ano, eu venci o mundo. Quando a minha esposa partiu, é uma tristeza mesmo, muito grande, não é fácil. Mas eu encontrei na Bíblia escrito o seguinte, que você pode ficar triste, mas não com raiva. Eu não sei assim, eu não falei mas tem certas coisas que não é fácil, como ele disse, tereis aflições, tempo, ano, eu venci o mundo. E tristeza é diferente de desespero. Não estou dizendo que os crentes não se desesperam nas tribulações, mas não deveria. Ainda que passasse por tristeza. O desprezo, ou melhor, o desespero não é o ideal para o cristão. A terceira verdade é que na escola divina de santidade, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. E nós estamos com Ele em um relacionamento equilibrado entre o mestre e seu servo, um líder e seu liderado, um professor e seu aluno. Então, Cristo, Ele caminha conosco. Nós aprendemos como devemos lidar em circunstâncias diversas
como um homem e uma mulher santo devem lidar em situações diversas, e também aprendemos a ser como ele é. Você aprende o que ele diz e também aprende a ser o que ele é. Embora nunca alcancemos a perfeição aqui. Mas é ele que continua sendo o nosso padrão. Então não cabe ao cristão dizer assim, mas eu fiz isso porque o pastor também fez. Os dois não deveriam ter feito. No entanto, o seu padrão continua sendo Cristo. Ok? Vamos então, depois de relembrarmos essas 3 verdades básicas sobre a escola da santidade, partamos agora para as disciplinas, as matérias desta escola, ok? A primeira é a disciplina da pureza. A sensualidade é o maior obstáculo à santidade, principalmente para os homens cristãos. A queda do rei Davi devia não apenas nos ensinar, mas botar para correr a sensualidade que há dentro de nós. Isso serve para todos. Embora pareça que os homens sejam mais atraídos pelo que vem, não é? Mas tanto a mulher também pode cair na impureza. Então a primeira disciplina é a disciplina da pureza. E como que nós temos uma vida pura nesse sentido? Vamos abrir a Bíblia em alguns textos? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. E uma segunda pessoa, abra em Jó 31, versículo 1. Jó 31, versículo 1. Ok? 1 Tessalonicenses, pode ler. 4, do versículo 3 ao 8. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Olha que interessante, o texto é claro. Não tem muito o que explicar. É muito prático também. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando chega no versículo 6, que diz, e nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, a ideia aqui é de incentivar um desejo em um trem que você não pode satisfazer licitamente. Dá para entender? Ou precisa de exemplos? Acho que não precisa, né? Tanto homem quanto mulher pode estimular o desejo, casal de namorados, por exemplo, de noivos, pode estimular um desejo que esse desejo não pode ser satisfeito licitamente. Ele não está proibindo aqui, embora em outros textos, obviamente, proibirá o ato sexual, mas ele está proibindo já aquilo que vai levar ao ato sexual, que é o estímulo mútuo. Ele está dizendo que só o estímulo é pecado. Isso é defraudar alguém. Então, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agora Provérbios 31. Jó, desculpa. Eu olhei aqui e vi outra coisa. Jó 31, versículo 1. Fiz pacto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? O contexto aqui é que os amigos de Jó estão procurando o motivo pelo qual ele está sofrendo. Jó, você aprontou alguma coisa.
Aí Jó lhe dá um exemplo. Não, eu sempre busquei viver uma vida santa diante de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu fiz pacto com os meus olhos para nem olhar uma donzela, uma moça. Fiz pacto. Ele está reivindicando aqui a sua integridade. Não está falando nem de ato, está falando de olhar. Então esses são textos que nós devemos guardar para nos livrarmos da impureza na área sexual. É começar a nos libertarmos de coisas que nos estimulem. Às vezes não é nem um contato pessoal, mas os jovens hoje são estão muito vulneráveis à pornografia na internet. Eu estava num acampamento esse fim de semana, e aí um amigo meu estava conversando, ele deu uma palestra à noite, eu dei de manhã e ele à noite, e ele falou que foi pegar uma imagem para colocar no slide, dependendo do nome que você coloque lá, aparece só pornografia. Uma vez eu fui pesquisar, eu fui fazer uma divulgação de um trabalho numa igreja presbiteriana lá em Pirituba. Eu trabalhava como secretário lá. E eu precisava de uma imagem para fazer a divulgação. E era uma divulgação de um festival de tortas. Eu coloquei tortas no Google. Achei poucas imagens. E aí eu coloquei em inglês. Como que é torta em inglês? Pizza? Hã? Pai. Isso. Eu coloquei. Na época eu lembrava como era torta em inglês. Hoje eu já esqueci. E me parece que na cultura americana, a torta, ela faz uma conexão a atos sexuais. Foi o que eu entendi, porque quando eu coloquei ali, começou a aparecer um monte de imagem pornográfica. Imaginei eu na igreja, lá na secretaria, jogo um negócio, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, é muito fácil. Os pais, coitados, não tem nem como controlar isso. E uma criança, um adolescente tem acesso a isso, e a pornografia irá abrir portas para outras coisas ainda piores. A pornografia já é um mal em si só. E o texto, tanto de Tessalonicenses quanto de Jó, fala de evitar aquilo que pode nos levar à impureza sexual. Imagens, atos. Além da internet, você tem séries. Tem séries. Uma das séries que eu gostaria de assistir, eu nunca assisti porque eu já sei como ela é. É o Game of Thrones. Eu gosto de séries épicas, né? Mas me disseram que tem cenas desnecessárias ali. A cena não contribui em nada para o enredo, para a trama, mas ela está lá. Eu achei muito interessante aquele... Como que é o nome daquele ator que fazia o Agostinho na Grande Família? Pedro Cardoso, né? Pedro? Pedro Cardoso, né? E eu só lembrava do sobrenome. Ele é primo, parece que do Fernando Henrique Cardoso. Ele deu uma entrevista muito interessante, ainda que não seja um cristão, mas ele falou uma verdade que tem respaldo na palavra. Ele estava falando sobre a superficialidade da pornografia nas novelas e nos filmes, dizendo que aquilo é desnecessário e que aquilo denigre a imagem do ator e principalmente da atriz. Porque o que você vê ali não é um ser humano, mas um corpo. E ele fala, quando o ser humano vê um corpo nu na frente dele, ele recorre não à reflexão, mas aos seus instintos mais primitivos. Então ele dizia, isso não é arte. Isso não é arte. Porque isso não leva à reflexão, isso leva ao instinto. E ele dizendo que estava abismado, estava assustado com como a pornografia estava se espalhando nas novelas e nos filmes. Ele dizia, isso é desnecessário. E ele contava isso porque ele está produzindo, acho que não foi lançado ainda, um filme que conta uma história de amor, mas que não tem cenas de sexo. E ele falou assim, nós estamos vivendo uma época que fazer um filme desse, que fala sobre amor, mas sem cenas de sexo,
é algo fora do comum. Ele diz, olha onde nós estamos. Eu achei muito coerente a posição dele, né? Para uma pessoa que não se diz cristã, mas uma pessoa que refletiu a partir não do senso comum, mas do bom senso. E chegou a esta conclusão. Faz da mulher um objeto, faz do homem um objeto. Isso é muito comum. Quando você vai a Provérbios, daí o fato de eu ter citado ele, Provérbios está cheio de textos sobre isso. A ideia de Provérbios aqui é de um pai aconselhando um filho, principalmente um jovem. Então você lê no capítulo 5, Provérbios 5, olha como que começa esse texto. Capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora alguém lê aí o versículo 3 e 4. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel, e sua voz é suave como azeite, mas no fim é amarga como fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Interessante, né? É poético. Este texto foi um dos primeiros textos que minha família me fez decorar. Adolescente, querendo namorar, e eu decorei, não saía da cabeça esse texto. A ideia é que as coisas são apresentadas como boas, legais, como uma experiência que vai te trazer um prazer. Então, em uma outra tradução que é muito parecida, qual é o seu nome? André, que o André leu, né? É muito parecida a nossa. A ideia, obviamente, é a mesma, diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. É tudo bom. E as suas palavras são mais suaves que o azeite. Ele está usando ali, puxa vida, azeite, né? Você pensa em azeite agora na nossa cultura, né? O azeite não é tão bom assim, né? Mas naquela época são coisas boas, favo de mel, azeite, né? Era a representação de coisas muito boas, doces, suaves. Era o leite condensado da época, né? Agora o que diz no versículo 4? Mas o fim dela é amargoso como o absinto, ou como o fel, e agudo como a espada de 2 gumes. Começa as mil maravilhas, né? Mas termina mal. Agora a informação, que ela não é tão clara aqui, é que toda vez que o sábio usa a expressão mulher adúltera, ele não está se referindo a apenas a uma mulher adúltera. Mulher adúltera é uma expressão mais abrangente. Ela simboliza qualquer relação sexual ilícita. Não sei se dá para entender isso. Então, mulher adúltera em Provérbios é uma expressão simbólica para todo tipo de perversão sexual. Então ele está dizendo que as perversões sexuais, em diversas áreas, elas se apresentam como algo bom, doce, suave, agradável, mas que o seu fim é amargoso. Capítulo 5 fala disso, capítulo 6 também. O capítulo 7, então, é um dos textos mais perspicazes. E no versículo 14, ele fala aqui da mulher adúltera, que é um símbolo, mas ele vai criando esse símbolo e mostrando como que isso age. Ele diz, versículo 13 diz, aproximou-se dele, do jovem, né, a mulher adúltera, e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés, cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, e desfrutemos de amores. O que eu acho interessante aqui é que ela usa de uma linguagem religiosa. Sacrifícios pacíficos tinha de oferecer, e eu paguei hoje os meus votos. E aí ela vai
falando de outras coisas. Ela diz aqui que tem até lençóis do Egito, né? De linho fino do Egito. Está tudo preparado. O que o texto está dizendo é que a impureza, ela pode florescer até mesmo no meio religioso. Olha aqui. Que perspicácia do sábio. Eu conversei com um rapaz, acho que eu citei aqui num dos estudos, ele falando que conversou com uma pessoa que era responsável pela limpeza do ginásio da Portuguesa, lá no Canindé. E houve um evento gospel, e aquele responsável pela limpeza disse que nunca achou tanto preservativo quanto naquele evento. A impureza florescendo no meio religioso. Daí a necessidade. Não basta você estar na igreja, é necessário que você tenha o coração de Cristo em si. Então a sensualidade é o maior obstáculo à santidade. Davi foi levado pela promiscuidade. Quando ele contemplou Betseba tomando banho, né? Ele acorda tarde, displicente, não vai à guerra como era costume do rei. Ele olha aquela mulher tomando banho, cobiça, se interessa por ela, coabita, ela é engravida e depois ele quer matar. E não só quer, como mata o seu marido, né? Numa artimanha. Agora leia também, ainda sobre este assunto, duas pessoas. Uma abra em Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 7, e a outra, 2 Timóteo 2 e 22. Efésios 5, versículo 3 ao 7. Nós já lemos esse texto e iremos ler de novo. Não hoje, não hoje. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Até aí, por favor. Segura um pouquinho, por favor. Só para eu fazer um comentário. Repare que ele está falando de pudicícia, que é porneia, eu já havia dito, que é de onde vem a nossa palavra, pornografia, pornográfica, etc. Porneia, impudicícia. De toda sorte de impureza, se refere a luxúria, pensamentos promíscuos. Cobiça, aqui é avareza também, mas no sentido sexual. Nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, você não pode nem dar nomes, nem que essas coisas não hajam nas conversas. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz, nem chocarrices, nem conversações torpe, né? A primeira expressão. Nem conversação torpe, aqui é obscenidade. Nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices aqui é gracejos imorais. Sabe, brincadeiras, piadinhas. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, você troque tudo isso por ações de graças. Pode ler até o versículo 7 agora. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Ok. Até aí. Obrigado. 2 Timóteo 2, versículo 22. Esse é bem curtinho. Foge o trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paixões da mocidade. Essa expressão se refere ao quê? É
o período em que o ser humano está mais inclinado e tem mais disposição para a sexualidade. São as paixões da mocidade. Está falando aí de sexualidade fora dos padrões bíblicos. É interessante o termo que é usado, né? Mostrando que os jovens estão mais sujeitos a isso, mas que os maduros também podem se voltar às paixões da mocidade. Okay? Então, irmãos, o ensinamento prático aqui quanto à disciplina da pureza é simples. Se você está sendo tentado nessa área, você tem que tomar algumas atitudes. Procurar alguém que o ajude a manter sua alma fiel a Deus. É saber que você não vai conseguir vencer isso sozinho. Daí a necessidade de conversar com alguém maduro, expor isso, ser aconselhado. Como Daniel, né? Ele está passando um problema, ele chama os seus amigos para orar. Uma mente pura, ela é impossível se você vê TV e filmes descuidadamente ou visita sites pornográficos. Evite tudo isso, até propagandas. A gente não pode brincar com essas coisas. Coisas que parecem simples. Evite. Desenvolva a consciência divina que susteve José. Vocês lembram de José, quando ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar? Vocês lembram da resposta que ele dá à mulher? O que ele diz? Exato. Seria uma fonte contra o mestre dele. Exato. E o que ele diz é: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que interessante. Não é só... É maldade, a expressão maldade se refere a Potifar. É maldade em relação a ele, a quem está fazendo o bem para mim, mas é também um pecado contra Deus. Ele tem esta consciência. Parece absurdo, mas eu já vi e aproveito, se alguém tinha alguma dúvida quanto a isso, eu espero que não, mas eu já vi gente perguntando se casais podem assistir pornografia. Eu estou casado, minha esposa, posso assistir? Isso é óbvio que não, irmãos. Você está sendo conivente. E é interessante que nem um ímpio, um não cristão que tem um bom senso assiste pornografia. Você tem palestras, tem o TED, né, que é uma série de palestras, né, sobre vários assuntos. E eu estava vendo um homem dando uma palestra, não era cristão, mostrando dos males da pornografia. Primeiro, que você está colaborando pela diminuição da mulher, você está objetificando a mulher, você está contribuindo para uma área em que as pessoas mais se suicidam. Homens e mulheres. Então existe aí uma estimativa enorme de atores pornográficos que se suicidam. Porque eles começam a se sentir um objeto, aí eles recorrem à droga, e isso não satisfaz, e aí eles recorrem para sair daquele sofrimento à morte, ao suicídio. Então, isso, você não precisa nem ser cristão para saber dos males da pornografia. E se você é cristão, você tem uma responsabilidade muito maior. Um casal que se diz cristão, que assiste pornografia, está abrindo a porta para todo tipo de impureza e principalmente para o adultério. Está deixando de ser santo. Uma outra forma do casal evitar a impureza e fechar as portas para o adultério é aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá? Segundo os estudiosos, entendem aqui que a primeira carta aos Coríntios, ela responde alguns questionamentos que aqueles irmãos estavam fazendo sobre áreas diversas. E Corinto era uma cidade grega muito voltada à promiscuidade. Havia cultos que envolviam orgias sexuais.
Então, é naquele contexto que os irmãos de Corinto estão. E Paulo vai instruí-los quanto a isso, como viver uma vida pura. Algumas Bíblias têm um título aí, né? Respostas a perguntas acerca do casamento. Alguém leia, por gentileza, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou fazendo algumas pausas, ok? Enquanto vocês leem. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Até aí, por favor. Repare, ele está falando que vocês escreveram sobre esse assunto, eu estou respondendo. Quando ele diz, é bom que o homem não toque a mulher, ele tem um contexto específico, de perseguição. E ele vai falar do solteiro, que ele tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus, e que o casado ele tem que cuidar da família e não teria tanto tempo. Mas ele está falando no contexto de perseguição. Então, um indivíduo ele tem um chamado para pregar o evangelho, ele está sendo perseguido, porque ele vive num mundo hostil, que não aceita a pregação do evangelho. O que é mais fácil? Ele ser solteiro ou casado? Nesse contexto de perseguição. Ser solteiro, porque na hora de fugir, ele foge com mais velocidade, né? Não tem tantos filhos para levar a mulher e tal. Então ele falou assim, olha, se você casa-se nessa situação, está nesse contexto de perseguição, é melhor não casar. É dentro desse contexto. Depois ele vai voltar a esse assunto de perseguição. No versículo 2 ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Tanto o marido quanto a esposa tanto o homem quanto a mulher estão sujeitos à impureza. Versículo 3 diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele está falando do que aqui? O que é conceder à esposa o que lhe é devido, e a esposa também, por sua vez, conceder ao marido o que lhe é devido? Está falando do que aqui? Ele está falando de relação sexual. Olha que interessante. Olha como que a Bíblia trata de assuntos práticos que parece que não, Deus não entra nesse negócio não. Entra! Ele continua. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Machismo? Não, ele continua. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Dá para entender o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que é pecado a mulher ou o marido que não procura satisfazer o seu cônjuge. É a maneira mais simples de explicar isso. É pecado. Porque a mulher que faz isso, ou o marido que faz isso com a mulher, ele está abrindo a possibilidade do quê? Da tentação de Satanás nessa área. E ele diz, não vos priveis um dos outros. Você não pode se privar. Aí ele abre uma exceção. Qual é a exceção aqui? A não ser que vocês decidam se dedicar à oração. Ok? Aí a mulher já está orando já faz uns 2 anos. E ele resolve esse problema. Ele diz, por algum tempo para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele está dizendo, essa oração não pode ser muito longa. Não pode ser por um longo tempo. Eu abro essa exceção para vocês se dedicarem à oração, fazer um jejum nessa área, mas que voltem a ser um do outro.
Porque essa é uma forma de evitar a impureza sexual. Sobre o julgo desigual, isso que a Bíblia alerta, né? Porque a pessoa não deve realmente aceitar o que a Bíblia menciona, né? Acha que isso não tem problema nenhum de fazer certas coisas assim, né? Por isso que é alertado. Quem o Evangelho casar na base do julgo desigual, como é que ele pode resolver esse problema? É difícil. Fica mais difícil, né? É. Então, aqui nós estamos tratando da disciplina da pureza. São tantas coisas. Os solteiros ficarem espertos no que vem, no que deixam de ver. Evite. Guarde o seu olhar, faça aliança com seus olhos. Não estimule um sentimento, um desejo que você não possa corresponder licitamente. Os casados, se preservem uns aos outros, tendo normalmente as suas relações íntimas, porque do contrário você estará pecando e abrindo as portas à tentação de Satanás. Então acabou a história de estou me dedicando há 7 anos à oração, eu estou com dor de cabeça há 3 anos, não é? Isso não cabe. Eduardo? É que esses dias o pastor Luciano Colianos fez um texto lá que constantemente alguns jovens tentam justificar um relacionamento sexual fora do casamento, citando a passagem de Jacó com Raquel, né? Dizendo que ali eles não casaram, que ele simplesmente viu Raquel e ela já... Rebeca, Isaac... E agora não sei. Raquel. É Raquel, né? Jacó e Raquel. Jacó e Raquel. É. E aí ele deu assim, inúmeros argumentos de que aquele relacionamento foi sim, depois de um casamento, né? Ele colocou ali que um oficial que representava, acho que Isaac, né? Tinha ido falar com o pai da Raquel e tudo mais. Ah não, aí agora que você está falando é Isaac e Isaac. Enfim, mas assim, ele desconstrói todo esse mito aí de que ali não teve casamento, não foi legal. Uma coisa que nós devemos entender é que o casamento, o rito do casamento, ele muda de acordo com a cultura. A cultura dos hebreus, embora ela vai mudando, né, no decorrer dos tempos na Bíblia, mas a cultura tanto de Jacó quanto de Isaac, ela era muito diferente da nossa. Mas tinha um casamento? Sim. Este casamento, ele se dava com a bênção do pai. O pai, ele permitia, então você vê isso, né? Labão, ele permite que a sua filha vá até... Labão não é Labão. Não, Labão, ele é o pai da Raquel, né? Deixa eu ver aqui. É antes. Jacó encontra-se com Raquel. Eu estava invertendo. Isaac. É o versículo, ou melhor, o capítulo 24, que fala do casamento de Isaac e Rebeca. A ideia dele mandar um servo, dela aceitar os bens. Ali já era uma forma de começar a formalizar um casamento. E quando ela aceita ir com ele, é como ela se estivesse aceitando casar-se com Isaac. Mas mesmo sem conhecer, nós estamos falando de uma outra cultura. E você vê isso mais para frente, né, com Jacó e Raquel também, quando Labão, aí sim, né? Labão, ele diz assim para Jacó que ele deveria trabalhar 7 anos por Raquel. E ele trabalha 7 anos, e no final desses 7 anos ele diz assim: dá minha mulher para que eu me case com ela. Mas na NVI, que é a mais próxima do original, diz assim: dá minha mulher para que eu me deite com ela. Ou seja, Raquel era muito bonita, que é o que a Bíblia diz, que ela era bela e formosa. Ele estava assim: rapaz, eu passei 7 anos só vendo. Não vejo a hora de me deitar com ela. Ou seja, se não houvesse problema algum, ele não iria esperar esses 7 anos. Se não houvesse nenhum rito de casamento.
E aí o casamento ele tinha uma cerimônia bem diferente da nossa. A cerimônia geralmente era centrada no homem, no noivo, não na mulher, diferente da nossa também, da nossa cultura. E o casamento ele era consumado com o ato sexual. As pessoas ficavam esperando do lado de fora da tenda. E aí vinha com o lençol manchado, né, do sangue, e aí dizia, agora consumou o casamento. E o noivado deles era bem diferente do nosso. O noivado significava que a pessoa estava 99% decidida a se casar. Dificilmente o noivado era quebrado. Só por questões assim, mas absurdas, né? Betuel, isso. O Labão é irmão de Rebeca. Labão é irmão de Rebeca. E aí depois Jacó, para casar, aí ele vai casar com Raquel, que é prima dele. A ideia era justamente, não era bem uma bagunça não, era para evitar bagunça. Vamos se casar com quem a gente conhece, entendeu? Com os familiares, primos. Ok? Então primeiro, nós estamos falando aqui da disciplina da santidade na área da sexualidade, da pureza. Agora a disciplina dos relacionamentos. Para ser tudo, só uma pergunta. Até aí tudo bem, irmãos? Deu para entender quanto à disciplina da pureza, de sexualidade? Vamos agora para a segunda disciplina, para a segunda matéria dessa escola de santidade, que é a disciplina dos relacionamentos. Para ser tudo o que Deus quer que você seja, acrescente algum suor santo em seus relacionamentos. Se você é casado, você precisa viver Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 31. Vamos ler? Então estamos falando de relacionamento conjugal agora. Falávamos também, né, como exemplo na área sexual, agora de relacionamento se refere ao trato. Como os cônjuges devem se tratar. Pode ler? Pode ler, Efésios 5, do versículo 25 ao 31. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ok. Nós estamos falando aqui dos deveres do homem. E quais são os deveres dele? O que o texto diz? A gente começando a ler do versículo 25, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então ele deve amar. E ele tem um padrão. Qual é o padrão? Cristo. Ok? Ele deve amar e ele deve seguir o padrão de Cristo. E como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Então ele deve amar a ponto de se entregar por ela, dar a vida por ela. Isso inclui lavar a louça, que isso é a mesma coisa de entregar a vida, né? Lavar a louça pro homem. Não é? Essa é velha, né? E ele se entrega por ela com um propósito. Qual é o propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto está dizendo que o marido ele tem uma responsabilidade espiritual em relação à mulher. Ele deve se preocupar com a santificação dela. Ele deve cuidar dela fisicamente
afetivamente, né, amando-a, mas também se preocupar com a vida espiritual dela. Porque Jesus se entregou em favor da igreja para mantê-la pura, para fazer dela pura, sem mácula. Dá para entender isso? E você diz, bem, mas santificar não é obra do Espírito Santo? Como que o marido santifica a mulher? A ideia aqui é que o marido é instrumento do Espírito Santo para santificar a mulher. E para que ele seja instrumento santificador da mulher, ele deve conhecer o quê? A palavra. Porque Jesus disse lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe uma responsabilidade que está sobre o homem, que é uma responsabilidade espiritual. Cabeça espiritual. E antes disso, no versículo 22, Paulo diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Está dizendo de novo de um padrão. Como ao Senhor. Mais à frente, lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim que então, essa ideia de ser submissa, ela é entendida de forma errada, tanto de um lado quanto de outro. Ser submissa não significa ser capacho. Não é isso. Ser submissa está relacionado àquilo que Paulo vai dizer mais à frente, que é a ideia de que o homem tem um papel a ser desenvolvido, e a mulher também. A mulher, ela não pode usurpar o papel do homem. Ela saber qual é o papel dela e não querer tomar o papel do homem para si. E qual é o papel do homem? O texto vai dizer, dar a vida pela sua esposa, ter uma responsabilidade espiritual sobre ela e também ter a responsabilidade de proteção. É nesse sentido, ela não pode usurpar. Não é no sentido de ser capacho, nem no sentido de usurpar o papel que o homem tem. E a Bíblia deixa claro quanto a isso. E Paulo vai dizer lá em Coríntios que a mulher, ela tem que ter o homem como cabeça, do mesmo modo que Deus Pai é o cabeça de Cristo. Olha que interessante. Na relação da Trindade, isso é muito comum, né? A Bíblia mostrar a relação do marido e da esposa comparando com a relação da Trindade. Eu vou mostrar outro texto. Ele está dizendo que na Trindade nós não temos um Deus maior e um Deus menor. Nós temos lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São iguais. Mas na economia da Trindade eles têm papéis diferentes. É o Pai que envia o Filho. Mas essa relação, aparentemente de hierarquia, não significa que existe um menor e um maior. A mulher não é maior ou menor do que o homem, eles são iguais. O que eles têm são papéis diferentes. Mas não há nenhum texto na Bíblia que diz que a mulher ou o homem não se corresponde. Um é superior ao outro. Não, eles são iguais, com papéis diferentes. E esses papéis diferentes se complementam. Um outro texto que compara a relação de Deus e do casal está lá em Gênesis capítulo 2. Abra lá. Gênesis capítulo 2. Irmãos, eu sempre pergunto se vocês estão entendendo, porque eu me acho confuso. E eu fiquei mais tranquilo. Ontem, o pastor estava dizendo, a gente conversando, um pastor amigo meu, eu fiz um convite a ele para que ele viesse pregar em Vila Formosa. E eu tenho que falar com o conselho ainda, mas se o conselho liberar, domingo ele está aí. E ele estava conversando comigo, né? E ele dizendo que quando o pastor ou alguém que Deus ele dá o dom da palavra expõe a palavra, não é ele falando, é Deus falando. E às vezes, por mais confuso que nós somos, é o Espírito que faz com que compreendamos. Eu falei, graças a Deus, porque se fosse depender de mim, graças a Deus por isso. Fiquei mais aliviado quando ele me lembrou disso. Gênesis capítulo 2, leia aí do versículo 22 ao versículo 24, por favor.
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se uma só carne. A palavra que para uma no hebraico é errad. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Pode ler? Pode ler. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ok. A palavra aqui para único é errad. Ou seja, tanto para uma só carne é errad, e quanto para o único Senhor também é errad. E daí? E o que isso quer dizer? Bem, quando se fala de questões quantitativas no hebraico, nós temos duas palavras, errad e yashid. Quando você quer comprar um cacho de uva, você usa a palavra errad. O que é um cacho de uva? É uma unidade, não é? Tem várias uvas. Então daí a ideia de uma só carne. Se você quer comprar uma caixa de lápis, você vai usar a expressão errad, uma unidade. Agora, se você quiser comprar um lápis só, você usa yashid. É um lápis, só um. Ou seja, Deus diz, quando o homem se une a uma mulher, ele se torna uma só carne, uma unidade, errado. Do mesmo jeito que o nosso Deus é o único, errado, também uma unidade. Olha que interessante. E que unidade é essa quando se trata de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do mesmo modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, não é? Ainda que seja difícil para que nós compreendamos, é um só Deus que subsiste em três pessoas e existe uma unidade ali, a relação também do homem com a sua mulher é de uma só carne. E o texto deixa claro ali, homem e mulher, é a estrutura criacional. O homossexualismo, ele foge dessa estrutura. Ele não gera uma só carne. É só homem e mulher, é como Deus estruturou. E ele santificou esta relação. E é esta santificação, essa relação santificada pelo próprio Deus, que também serve de símbolo para nós entendermos o que Deus é na sua relação com as três pessoas. É interessantíssimo isso, né? É que Paulo vai dizer lá na frente, lá no mesmo capítulo que nós lemos, né, do mistério. E por diversas vezes, Deus também vai usar a relação dele com o seu povo como um casamento, a expressão de um casamento. Daí a importância. Então, primeiro, disciplina dos relacionamentos. Para ser tudo o que Deus quer que você seja, acrescente algum suor santo em seus relacionamentos. Se você é casado, você precisa viver Efésios capítulo 5. E tem que começar do versículo 22, né? Quando fala do papel da mulher. E ele continua. Para aqueles que são pais, Deus apresenta um treinamento em uma frase pungente. Que frase é essa? Abre lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Que é a sequência do texto que nós lemos sobre o relacionamento do homem e da mulher. Agora ele está tratando da relação pais e filhos. Isso. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Administração do Senhor. Antes ele havia dito para os filhos: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Para que seus dias sejam
longos, né? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Está falando dos filhos em relação aos pais. Agora ele fala do mandamento dos pais em relação aos filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O que é provocar o filho à ira? Quando o pai faz isso? Quando ele provoca o filho à ira? Deixar o menino nervoso. A dona Thelma olhou assim para o Eduardo, tipo, fala aí você. Não sei, quando eu te provoco a ira? O que mais? É irritar o menino? Não é? Tá lá, o menino tá quieto lá e você irrita, dando ordem para ele, vai comprar pão. Você deixa ele irritado, coitado. Exagerar na autoridade. Bem, nós erramos na interpretação deste texto. Exatamente. A Thalita acertou, é isso mesmo. Mas já tem um tom da interpretação. O que a gente não dá muita atenção é que repare que o A aqui ele está craseado. Perceberam? Olha, e vós pais não provoqueis vossos filhos à ira. Eu poderia trocar esse A craseado por quê? Por qual outra expressão? Por qual outra palavra? Qual outra preposição? Para a ira. Dá para entender agora? Como os pais provocam o filho para a ira? Quando eles não os disciplina. Ou seja, quando o pai diz, não vou incomodar o menino, não. Deixa ele fazer o que ele quer, ele é novo. Ele tem que aprender por si só, eu não quero podá-lo. Quando o pai faz isso, quando o pai é negligente, quando o pai não disciplina, ele está o educando para a ira. Porque a educação ela não é neutra. Ou você educa para o bem, e a partir do momento que você negligencia a educação para o bem, é como se você estivesse educando-o para o mal. Não há neutralidade nisso. E quando o pai não faz o papel de pai, eu estou dizendo pai aqui, mas eu tenho em mente as mães também. Os dois têm esse dever. Quando eles não educam os seus filhos, eles estão provocando os filhos para a ira. Ou seja, os filhos vão errar, vão pecar e, consequentemente, sofrerão o quê? A ira de Deus. A ira de Deus vai cair sobre eles. As consequências de seus pecados virão. E a culpa será de quem? Dos pais. Dos dois, né? Porque os filhos têm as responsabilidades. Tem as suas responsabilidades em seus atos. Mas é como se os pais estivessem abrindo as portas do julgamento de Deus. Agora, se os pais criam e dizem, isso é certo, isso é errado, siga este caminho, não esse, eles estão livres do sangue do menino ou da menina. Eles não provocaram a ira de Deus sobre eles. É nesse sentido. Os meus pais eram mais simples, né? E toda vez que eles me provocavam, eu usava esse versículo. E eles ficavam assim, meio sem ter o que falar, né? Sem eu ter o que responder. Eu me arrependo disso. Mas me serviu muito bem na época. Ok? Então, relacionamentos, os crentes devem se santificar em todas as áreas. Tem hora que a gente pensa que ser santo é apenas seguir a rotina religiosa de ir à igreja e etc. Não. Existe a santidade na área da sexualidade, para o solteiro, para os casados, dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos entre pai e filhos. E para aqueles que são pais, Deus apresenta um treinamento em sua frase pungente, foi a que nós lemos. Relacionamentos nos capacitam a desenvolvermos no que Deus quer que sejamos e de forma mais eficaz a aprender e viver a verdade de Deus. Agora ele está falando aqui de relacionamentos gerais. Ok? Falamos do relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos. E ele fecha, quando eu digo ele, é o autor, eu esqueci o autor dessa frase, ela não é minha, mas ele está dizendo que os relacionamentos de forma geral,
eles são usados por Deus para nos santificar. Como? Me dê exemplos de relacionamentos fora este âmbito conjugal e relacionamento de pais e filhos, mas de relacionamentos comuns, de amigos, que são usados por Deus, algumas circunstâncias que são usadas para nos santificar. Me dê alguns exemplos assim práticos. Como os meus relacionamentos com os meus amigos me santificam? Quando você ora por alguém, verdade, verdade. O que mais? O perdão, né? Envolve santificação. Eu acho também quando o verdadeiro amigo, quando ele fala o que ele fala realmente o que ele acha que é o correto, e não fala para te agradar. Então assim, a Ruth, às vezes ela fala, né, que é uma pessoa que ela considera muito amiga, e ela chega quando ela precisa, ela fala, e às vezes essa pessoa fala muito dura com ela, mas só por bem dela, entendeu? Então assim, o verdadeiro amigo é esse, que fala, se você está errado, vai falar para você que você está errado. Não fala assim, você está errado, mas não tem minhas palavras. Então, assim, é nesse sentido também. Então o verdadeiro amigo é que fala, não o que você quer ouvir, mas o que você realmente precisa ouvir. Exato, exato. Eu estou procurando um texto aqui em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Vou apelar aqui. Esqueci, vou apelar para a concordância. Que ele expressa muito o que o João acabou de dizer agora. Provérbios 27, versículo 17. Alguém lê, por gentileza? Provérbios 27, versículo 17. Eu sabia que tinha 7 ainda. Como ferro, se agarra, assim o homem alia ao seu amigo, né? O rosto do seu amigo. Não sei qual é a tradução aí, mas aqui está assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro com o ferro se afia? Como? Com atrito. Com atrito. Olha que interessante. Você conhece alguém. Essa pessoa crê no que você crê, vocês fazem uma amizade. Aí você diz, olha, legal, somos amigos, vamos caminhar juntos. Aí você está caminhando. Aí chega um momento em que vocês começam a ter atritos, dificuldades. Você tem duas escolhas aí. A primeira alternativa é dizer assim, olha, nós estamos tendo atritos e isso está me machucando. Eu não quero mais conversar com você. Se não é do meu jeito, então você não serve para mim. Eu quero alguém que concorde comigo. Eu quero alguém que endosse as minhas vontades, os meus desejos. Está muito chato essa amizade. Não quero um amigo assim. Ok. Acabou o atrito, não acabou? Você está em paz, não está? Mas você não pode ser mais afiado. A segunda alternativa é: o que você está dizendo tem base na palavra? De fato, você está me julgando pela reta justiça e não por aquilo que você acha certo? Então eu tenho que mudar. Vocês lembram lá em Gálatas que, olha que interessante, olha o que acontece lá em Gálatas. Esse é o último slide. Tem mais 10 disciplinas. Obviamente não vou falar das outras 8 disciplinas hoje, né? Nós vamos parar por aqui. Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Gálatas, que é um grande exemplo, um bom exemplo do ferro afiando ferro. Gálatas, no capítulo 2, versículo 11. O texto diz assim. Bruna, pode ler, Bruna. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível.
Continua? Pode ler até o versículo 13, por favor. Tá. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Foi uma briga aqui, ó, entre os apóstolos. Cefas é quem aqui? Pedro. Né? E o que Paulo está dizendo? Que ele resistiu Pedro na cara. Resistiu-lhe face a face. Porque se tornara repreensível. Ele deu motivo para eu repreendê-lo. Qual motivo é esse? Aí ele diz, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram os judeus, Pedro estava lá comendo com os gentios. E aí, gente, contando as piadas santas, lógico, né? Nada de piadas imorais. Estava lá comendo churrasquinho, né? O judeu não podia comer carne, mas ele estava lá, né? Ele estava comendo, tal, entre os gentios. Aí chegou Tiago. Tiago sendo seguido, em sua maior parte, por judeus. Aí ele falou, opa, nem conheço vocês. Já foi para o lado de Tiago. Foi isso que aconteceu. Ele estava comendo com os gentios. Quando ele viu os irmãos judeus, ele se voltou a todo aquele preconceito judaico de achar que os judeus eram melhores do que os gentios. Aí Paulo não deu outra. Ele resistiu Pedro face a face. Ele falou, mas tu é cara de pau, né? Eu estava sentado ali só de olho, você comendo churrasquinho aqui com os gentios. Chegou o pessoal de Tiago, aí você já mudou de partido, já fingiu que não conhecia o pessoal. Foi um conflito, não foi? Foi um atrito, não foi? Mas mostrou o erro de Pedro. Um apóstolo experiente, que já tinha tido aquela visão, lembra da visão, antes de ir para a casa de Cornélio? Dos animais impuros. Ele tem a visão, né? E aí Deus diz assim, mata e come. E Pedro diz, mas como eu vou comer coisa imunda, impura? Eu nunca comi isso na minha... Eu nunca desrespeitei a dieta dos judeus e agora o Senhor diz para eu fazer isso? A resposta de Deus é, não considere impuro o que Deus santificou. Em seguida ele recebe um convite para ir ter com um gentio, que era considerado impuro para os judeus. E parece que não caiu a ficha, né, em Pedro, né? Ele era muito inclinado ao preconceito, à discriminação étnica. Né? E aí Paulo dá aqui um puxão de orelha em Pedro. Irmãos, o ferro se afiando ferro não é aqueles atritos que acontecem porque a pessoa é chata. Tem gente que briga por coisinha pouca, né? Está falando de atritos que são necessários para que nós sejamos afiados, moldados à imagem de Cristo. Então, uma coisa que eu aprendi, graças a Deus que eu aprendi cedo, que todas as pessoas na igreja, elas são importantes. São importantes. Você não pode ser chato com as pessoas, mas não tem como você controlar as pessoas serem chatas com você. E Deus tem um propósito até mesmo naquelas pessoas que são chatas com você. Porque também nos molda, nos dá paciência, calma. Né? O chato tem o seu propósito na igreja. Tem uma frase que eu ouvi dizendo assim que eu não vou à igreja porque a igreja tem muito hipócritas. A resposta dessa pessoa que estava discutindo, né, falou assim, então, pode vir, porque sempre há lugar para mais um. E de fato, a igreja são pessoas imperfeitas, relacionamentos às vezes conflituosos. Deve haver esse conflito desde que sejam baseados na palavra de Deus. Alguns conflitos não são baseados na palavra de Deus, mas mesmo assim eles nos moldam. Eles nos moldam. Deus usa essas pessoas para nos moldar, para nos dar paciência, né? Amor, calma, longanimidade. É Deus usando essas pessoas. Daí a necessidade de nós desenvolvermos a santificação nos relacionamentos com os nossos irmãos. Não somente com seus familiares, com seu marido, com seus filhos, com sua esposa. Não, também com os irmãos. Até aqueles chatos.
Exatamente. Ok? Os irmãos gostariam de colaborar, de fazer alguma pergunta quanto a isso? E às vezes vai acontecer, é difícil, né, para a gente falar, às vezes que você acha que vai pegar bem na ferida, pessoal, mas já aconteceu, né, de a gente chegar uma hora ter que falar com tanto medo, né, assim, nossa, vai perder amizade comigo e tal, mas tudo bem. Mas aí a pessoa, ela reconhece, né, acaba aceitando e é uma benção, né, a pessoa vê que ela errou realmente. Você foi uma benção na vida dela, mas a gente tem sempre um medo de falar a verdade para a pessoa, né, quando ela está errada. Duas coisas sobre isso. Uma experiência e uma outra coisa é o que eu aprendi também na experiência. Né? Uma história e outra uma experiência mais pessoal. A experiência mais pessoal, eu tenho que mudar em algumas coisas, porque às vezes eu digo palavras duras que eu nem me dou conta. Não é? Quem me conhece, a Cat já está falando, você... A Cat e o Silvio, que convive mais próximo, sabe disso. Mas eu não falo por mal, é o meu jeito. Eu tento ser objetivo e isso causa conflitos, especialmente com o público feminino, né? A minha objetividade às vezes magoa, né? Mas eu tenho percebido uma coisa, ainda que eu seja duro nas minhas palavras, não que isso esteja dizendo para mim que eu não tenho que mudar. Eu tenho a necessidade de tomar cuidado. Mas eu nunca tive um problema em que a pessoa ficou magoada comigo, que ficou chateada e diz, eu não quero falar com ele porque ele me magoou e me ofendeu. Eu nunca tive esse problema. Eu já vi a pessoa dizendo assim, olha, o que você disse foi duro, eu não gostei muito de ouvir, mas eu entendi que é para o meu bem. Quando a pessoa sabe que o seu propósito não é apenas incomodá-la, ou questioná-la, ou frustrá-la, mas que é para o bem dela, ainda que seja duro, ela aceita. E é bom, por outro lado, é bom que seja duro, porque a dureza marca, né? A leveza às vezes parece que é um tanto indolente, né? Agora, quando você é duro e diz, olha, você está passando por isso, você está fazendo isso, você está errado ou errada, a pessoa toma rumo e ela entende que ainda que foi dura aquela palavra, você está pensando no bem dela. Eu participei de uma igreja que tinha um irmão que ele brigava com todo mundo. Na escola dominical, nós conversando assim, ele arrumava um motivo para vir uma discussão e ofender alguém. E teve um dia que ele se exasperou, passou do limite. Aí alguns outros irmãos se exasperaram também, responderam ele e tal, ficou aquele clima chato. E ele disse assim, nunca mais eu boto o pé nessa igreja. Nunca mais eu boto o pé nessa igreja. Eu vou embora e não quero voltar nunca mais. E aí ele saiu da igreja. E eu não estava no dia, e o pastor da igreja, eu não era pastor, o pastor da igreja falou isso para mim. Aí eu falei assim, graças a Deus, né? Deixa ele. Deixa ele, é um problema que a gente está se livrando, né? Aí o pastor falou assim, mas Marcos, nenhum pastor deve fazer isso. E se você quer ser pastor, você tem que pensar nisso agora. E o que o senhor vai fazer? Ele falou assim, eu vou fazer o que eu não gostaria de fazer, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, vou conversar com ele e trazê-lo de novo para a igreja. E se ele não quiser? Se ele não quiser, eu vou insistir, vou fazer a minha parte. Mas se ele bater o pé firme, aí sim, quando eu ver que não existe mais possibilidade nenhuma, eu abro mão. Mas enquanto eu puder lutar por ele, para trazê-lo de volta, eu farei isso. E foi o que ele fez. E para nossa tristeza, o irmão já estava quebrantado e voltou para a igreja. Entre aspas, né? Mas ele nos ensinou muito. E uma coisa que eu aprendi com esse irmão é que ele era só. E ele passava o tempo com a esposa que tinha problemas também mentais. E psicólogos já dizem que o problema mental ele pode ser contagioso.
no sentido de que ele muda o ambiente do lar, né? E a pessoa também se sente oprimida. E aí eu comecei a me dar conta que o que ele fazia na escola dominical era a expressão de dor, era problemas dele. E eu arrumei uma estratégia. Ele chegava sempre cedo na escola dominical. Eu comecei a chegar cedo no horário que ele chegava. E nós passávamos 20, 30 minutos conversando. Quando nós conversávamos, ele não tinha problema nenhum na escola dominical. Ele já tinha desabafado. Quando eu tive que sair daquela igreja, ele me abraçou e ele chorou. Ele disse: eu vou sentir a sua falta. Irmãos, Deus nos santifica através dessas pessoas. E Deus também usa a nossa vida para santificá-las. Às vezes nós criamos estereótipos, fulano é isso, aquilo, outro, para termos motivos para nos afastar. Mas eles são pecaminosos. A disciplina da santidade envolve a disciplina do relacionamento. Ok? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ficar em pé. A próxima disciplina, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, falaremos sobre a disciplina da mente, disciplina da devoção e etc. Ok? Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Pois quando olhamos a Tua palavra, quando nos aproximamos da Tua luz, nos damos conta que somos impuros, que há muito em nós que deve ser limpado, purificado. Ó Deus, que cumpramos as nossas responsabilidades quanto a isso, pois a santificação é um processo em que há a participação nossa e a participação do Teu Espírito. No que se refere a nós, ó Deus, que nós não negligenciemos as nossas responsabilidades, o que nós devemos fazer, que nos apossemos dos meios externos de santificação, que sejamos pessoas de oração, pessoas que leem a fim de entender e aplicar as Escrituras à vida, pessoas que se relacionam com irmãos, de acordo com os teus padrões, com um padrão bíblico, e que entendamos, ó Deus, que esses relacionamentos nos servem para nos moldar. Ó Deus, dai-nos a sabedoria e o amor para que possamos ser bênçãos, para que possamos expressar cuidado e amor para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. E que entendamos também, ó Deus, que até mesmo as feridas que palavras ou atos de outrem nos causam, é a Tua mão nos moldando, nos guiando na escola da santidade, ó Deus. Que saibamos responder esses conflitos de forma adequada, de forma amorosa, paciente, seguindo o exemplo do nosso Senhor, ó Pai. Pois Jesus Cristo é o nosso padrão. Que os casais cumpram o seu dever quanto aos seus relacionamentos íntimos, que os solteiros se apartem de toda a aparência do mal, de toda a tentação visual ou sensorial. Ó Deus, que busquemos a santificação acima de tudo, que tomemos essas atitudes de acordo com a Tua palavra, para que não facilitemos para que Satanás nos tente, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E acima de tudo, que a Tua graça seja conosco, que Teu Santo Espírito opere em nossas consciências e que disponha as nossas vontades para buscarmos a Ti diariamente, a fim de vivermos uma vida santa. Pois para isso o Senhor nos predestinou, para que fôssemos a imagem de Cristo Jesus. Pedimos também a Tua bênção sobre as nossas vidas, para que possamos voltar em paz e em segurança aos nossos lares, e que tenhamos uma semana abençoada por Ti e que reflitamos a luz de Cristo àqueles que não Te conhecem. No nome do nosso Senhor e Salvador oramos. Amém.